No vídeo de hoje vamos falar sobre como ganhar dinheiro com a Escola Austríaca de Economia, como fazer bons investimentos. Uma coisa que eu percebo com muita frequência é que algumas pessoas mais jovens já têm um bom entendimento de economia, estudando na internet, ouvindo audiobooks, lendo livros em PDF. E por aí vai, o que é ótimo, o que é excelente, mas muitas vezes as pessoas utilizam esse conhecimento para ficar discutindo na internet, o que não é produtivo do ponto de vista pragmático. E no vídeo de hoje eu quero trazer essa perspectiva sobre como investir, como ganhar dinheiro utilizando os conhecimentos da Escola Austríaca de Economia. E antes de começar o vídeo, então, se você curte o conteúdo do canal, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se e fique à vontade na seção dos comentários. E também, lembrando o disclaimer básico aqui de todos os vídeos, isso não é uma dica de investimentos, mas acho que vai ser muito proveitoso esse vídeo para você que gosta de Escola Austríaca de Economia, Mises, Hayek, Rothbard e outros autores. Então, antes disso, uma reflexão, abre aspas, uma gota de prática vale mais do que um oceano de teoria. Às vezes eu vejo que muitos jovens, principalmente, estudam Escola Austríaca de Economia, mas acabam não aplicando isso na prática de uma forma mais pragmática para se beneficiar com esse conhecimento. Então é bom que eles tenham esse conhecimento, mas como colocar em prática então para ganhar mais dinheiro? E aqui eu quero trazer assim, antes de trazer o tweet que eu ia mencionar, alguns livros então da Escola Austríaca de Economia, As Seis Lições do Mises, A Desestatização do Dinheiro do Hayek, Bitcoin Red Pill do Renato Amoedo e do Alan Schramm. Eu não diria que o Bitcoin Red Pill é um livro exatamente sobre a Escola Austríaca de Economia, mas vários conceitos que estão nas ideias de Mises, de Rothbard, de Hayek, de Hoppe, aparecem no livro. Então, enfim, é um livro mais atual que fala sobre um ativo atual aí que foi criado em 2008, 2009, que é o Bitcoin. Então, acho muito interessante também mesclar livros mais recentes com livros clássicos de economia e ter a base econômica para entender o que está acontecendo. Então, algo que particularmente funcionou muito para mim foi ler A Desestatização do Dinheiro primeiro e depois ler o Bitcoin Red Pill. E foi muito interessante porque quando eu li A Desestatização do Dinheiro, eu entendi o problema do dinheiro atual, das moedas fiduciárias, e ler Bitcoin Red Pill seria como se eu estivesse lendo uma continuação contemporânea da desestatização do dinheiro, no sentido de que agora temos um dinheiro que, como diria o Hayek, é descentralizado, não pode ser parado, e o Hayek dizia que a gente não teria um dinheiro bom até tirarmos o dinheiro das mãos do governo de uma forma imparável e descentralizada, que é basicamente o Bitcoin hoje. Bom, então, muito interessante, eu acho que muitas pessoas que acompanham o canal já leram todos esses livros ou alguns desses livros, mas nem todo mundo acaba colocando o conhecimento em prática. Inclusive, eu tenho vários amigos, vários conhecidos que me falaram sobre Bitcoin há um tempo atrás. Inclusive, um amigo meu que me apresentou as ideias aí da Escola Austríaca de Economia, que já falava sobre Bitcoin há bastante tempo, mas acabou não comprando Bitcoin lá atrás. Se ele tivesse comprado, provavelmente ele teria feito alguns milhões já, mas ele não comprou e ele acabou não se beneficiando tanto dessa valorização. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Não estou falando só de Bitcoin, mas sobre os conhecimentos da Escola Austríaca de Economia. Então, aqui o tweet que eu gostaria de mencionar aqui do Rafael Lima. O Rafael Lima é o dono do canal Ideias Radicais. Eu acho que muitas pessoas que entraram no tema Escola Austríaca de Economia já viram algum vídeo do Rafael Lima. E aqui nesse tweet vamos analisar então o que ele fala. Eh, Se eu não me engano, faz um bom tempo que ele postou isso, e hoje em dia a gente vê que, de fato, essas coisas estão acontecendo. Então, há um bom tempo atrás, ele colocou que o Brasil vai piorar muito, a Argentina vai melhorar muito. Então, pelo ponto 2 aqui, eu imagino que ele tenha feito esse post próximo da eleição do Milei, e o Bitcoin está barato. E 4 vai demorar para a massa entender os pontos um, 2 e 3, opere de acordo. Ou seja, quem tem o conhecimento da escola austríaca de economia consegue entender o que está acontecendo no mundo do ponto de vista econômico e provavelmente quais são as possibilidades, os próximos passos, digamos assim. E enquanto que boa parte da massa aí dos NPCs não estão entendendo o que estão acontecendo, eles não conseguem associar liberdade econômica, facilidade de fazer negócios com desenvolvimento econômico e
por aí vai. E aqui eu trouxe esse tweet do Ideias Radicais, aqui do Rafael Lima, mas tem vários outros canais interessantes que falam sobre economia, Fernando Urrich, por aí vai, e que já falam, por exemplo, de Bitcoin há muito tempo. E muitas pessoas acompanham esses canais, e poucas pessoas tomaram as decisões de acordo com o que elas estavam aprendendo. Então, aqui eu gostaria de trazer um gráfico da Argentina, desde a época da Bolsa da Argentina, por assim dizer, do ETF da Argentina, desde que o Milei foi eleito. E eu, particularmente, comprei ETF da Argentina, então, quando o Milei foi eleito, ele foi eleito, então, em novembro de 2023, enquanto o ETF da Argentina estava cotado em torno de US$ 41, US$ 40, por aí. E hoje já passa de US$ 84, mesmo com a correção recente aí no mercado financeiro que a gente teve com a questão das tarifas, por aí vai. Então, praticamente dobrou aí, mais que dobrou, em dólar, em um período aí de um pouco mais de um ano. Então, mais de 100% de valorização em dólar no ETF da Argentina. Próximo gráfico aqui, o gráfico da MicroStrategy. Para quem gosta de Bitcoin, provavelmente conhece a MicroStrategy, é uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos que vem comprando Bitcoin. O CEO da empresa, o Michael Saylor, é muito vocal sobre o tema, ele fala muito bem sobre o assunto, destaca muito bem os pontos que tornam o Bitcoin tão relevante, e eles começaram a comprar Bitcoin, a MicroStrategy começou a fazer caixa com Bitcoin em 2020, em agosto de 2020. Era uma empresa que não era destaque na bolsa e hoje em dia é uma das empresas mais comercializadas aí na bolsa dos Estados Unidos e teve uma valorização nos últimos 5 anos de mais de 2.000% em dólar. É uma valorização realmente brutal. Eu também comprei MicroStrategy, não faz 5 anos, eu tive aí em torno de 1.000% de valorização em dólar, o que já é muita coisa. Então é uma valorização excelente, muito boa. E basicamente a tese do Michael Saylor é a tese de que o Bitcoin é o melhor dinheiro já criado. E basicamente ele está shortando o dólar e operando long em Bitcoin. O que isso significa? Significa que ele está conseguindo crédito barato por ser uma empresa muito grande, um país relativamente desenvolvido, que é os Estados Unidos, está conseguindo esse crédito barato para comprar cada vez mais Bitcoin e se alavancar. Tem o risco da empresa, sim, né? Tem um risco adicional ao risco do Bitcoin, mas justamente por ter esse risco adicional, ele tem mais volatilidade, então a MicroStrategy tem mais volatilidade que o próprio Bitcoin, e como o Bitcoin se valorizou muito, a MicroStrategy se valorizou ainda mais. Então, interessante, foi uma compra que eu fiz muito boa aqui também. E pensando aí nesse contexto de escola austríaca de economia, principalmente lembrando do Bitcoin Red Pill e da desestatização do dinheiro. Aqui alguns livros básicos, então, que eu coloquei. As 6 lições do Mises também. Um livro pequeno, fácil e bastante simples sobre algumas palestras que ele deu, inclusive na Argentina aqui, né? Olha só que interessante. Beleza. Então, MicroStrategy, aqui é claro o gráfico do Bitcoin. Então, desde 2016, que é onde vai esse gráfico aqui do Google, o Bitcoin já se valorizou mais de 18.000%. Enfim, dispensa comentários, a questão da oferta e da demanda, da escassez do Bitcoin, a questão do problema das moedas fiduciárias, o que aconteceu em 1971. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal. Basicamente, em 1971 acabou o acordo de Bretton Woods, a paridade do dólar com o ouro, e as moedas fiduciárias, então, permitem cada vez mais essa manipulação das taxas de juros, da base monetária por parte de bancos centrais do mundo inteiro. E a gente sabe que a Escola Austríaca de Economia já critica isso há bastante tempo. Então, meio a um crash recente no mercado americano, em 2008, com bancos centrais, com o governo salvando bancos com o dinheiro aí do pagador de imposto nos Estados Unidos, eles fizeram aí esse bailout, salvaram os bancos, então, e o Bitcoin tem, inclusive, a manchete do jornal que fala sobre isso. No bloco Gênesis do Bitcoin, o Bitcoin foi criado como uma alternativa a esse sistema financeiro tradicional, com manipulação da taxa de juros, manipulação dos estados na nossa moeda, e é um tema recorrente da Escola Austríaca de Economia, a crítica à interferência estatal na economia, no dinheiro, nas taxas de juros, manipulação do governo, criando bolhas e por aí vai. Então, muito interessante aqui, gráfico do Bitcoin. Bom, dispensa comentários aqui
para o canal, eu falo bastante sobre o assunto. Vamos ver o que mais que temos de gráfico. Assim temos o ouro. Muitos economistas falavam em 1971, quando o dólar perdeu a paridade com o ouro, que o ouro ia se desvalorizar. Por quê? Porque eles estavam achando erroneamente que o valor do ouro adivinha do valor do dólar. Mas exatamente o contrário. O papelzinho colorido lastreado em político, também conhecido como dólar, que conseguia reter um pouco mais do poder de compra quando ele tinha esse lastro com o ouro. E foi só perder o lastro que o ouro, cotado em dólar, começou a se valorizar e está na máxima histórica hoje, então acima dos 3 mil dólares aqui. E os economistas austríacos sabiam que o ouro não ia se desvalorizar quando perdesse a paridade com o dólar, que foi aqui em 71, bem pelo contrário. Na verdade, o dólar, pelo fato dele estar exposto aí à manipulação de políticos e burocratas, que iria perder o poder de compra, e a gente sabe que o dólar já perdeu mais de 80% do poder de compra desde a sua criação, e é uma questão de tempo para continuar perdendo poder de compra. Não preciso dizer nada em relação ao real, que foi criado em 1994 e já perdeu aí poder de compra do real, já foi diluído, já foi obliterado, como diria o 38, muito mais rápido. Então sim, o ouro aí é um tema recorrente nas discussões sobre escola austríaca de economia. Lembrando sempre que existem alguns instrumentos que estão talvez alavancando ou omitindo aí o potencial de crescimento do ouro, porque existem alguns analistas que dizem que existe muito mais ouro em papel circulando do que ouro físico, porque temos muitos contratos, muitos ETFs de ouro, isso acaba inflando um pouco a oferta do ouro artificialmente, o que pode estar impedindo o aumento do preço do ouro. Enfim, essa é outra discussão, mas o fato é que os economistas austríacos sabiam que o dinheiro, aliás, o valor do dólar vinha do ouro e não o contrário. Enfim, interessante aqui. Vamos ver o que mais. Então, aqui alguns livros. Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu acho que eu não coloquei. Ah, sim, coloquei esse gráfico lá no final. Era para estar depois dos gráficos. Mas de qualquer forma, então, outro ponto, voltando também para o tweet do Rafael Lima, esse aqui é o gráfico do Ibovespa em dólar desde 2011. Então, é bizarro pensar que alguém que investiu em 2011 na bolsa brasileira perdeu dinheiro em dólar, perdeu o poder de compra em dólar, depois de mais de 10 anos. Então, o patamar de preços corrigindo pelo dólar baixou aqui da bolsa. Então, muitas vezes as pessoas veem que, beleza, a bolsa vem subindo, mas vem subindo nominalmente em dólar e o poder de compra, aliás, em real, e o poder de compra do real vem caindo. Embora o poder de compra do dólar também venha caindo, vem caindo um pouco mais. E se a gente corrigir a bolsa, então, brasileira pelo dólar, se mantém um patamar mais baixo do que 2011, o que é uma vergonha completa. E boa parte aí dos economistas austríacos não deveriam cair nessa armadilha da famosa perda variável em estalecas tupiniquins, em reais. Enfim, eu espero que o país se recupere economicamente, mas não estou vendo isso no curto, médio prazo, nenhum cenário claro de que isso possa acontecer. Enfim, Ibovespa em dólar é um gráfico muito importante aí para você mostrar para aquele seu amigo Faria Limer que só investe no Brasil e que está perdendo o dinheiro em dólar ano após ano. Beleza, deixa eu voltar aqui porque eu posicionei errado esse gráfico, não está na ordem correta. Então, beleza, já falamos sobre vários ativos aqui, que provavelmente quem estuda a Escola Austríaca de Economia já pode ter se interessado, já pode ter ganhado aí algum dinheiro com isso. Lembrando que nada disso é uma dica de investimento, vocês devem sim ler os livros, pesquisar e tirar suas próprias conclusões, inclusive para não depender aí das decisões de outras pessoas. Bom, então algumas recomendações de leitura aqui. Um livro muito básico para quem quer começar a estudar Escola Austríaca de Economia, porque é muito fácil de compreender, é muito simples e rápido de ler, são as 6 lições do Mises. Então, é um livro que é um compilado de uma série de palestras que ele deu na Argentina, bem tranquilo, faz um apanhado geral sobre vários temas. Segundo livro aqui, eu particularmente gosto muito de teoria monetária, então a desestatização do dinheiro do Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, economista austríaco, é muito interessante
E eu não estou endossando todas as opiniões de todos esses economistas, mas eles têm contribuições muito interessantes aí nesses livros. Então, Desestatização do Dinheiro. E o terceiro livro aqui é um livro mais atual, não exatamente sobre a Escola Austríaca de Economia, mas fala sobre Bitcoin e utiliza alguns conceitos da Escola Austríaca de Economia, que é o Bitcoin Red Pill, do Renato Amoedo e do Alan Schramm. Essa aqui é a segunda edição, que tem disponível gratuitamente em PDF, editado aqui no YouTube, por aí vai. Inclusive, todos esses livros têm gratuitamente disponíveis, são disponíveis gratuitamente aí na internet. Eu vou mostrar onde aqui nesse vídeo também. Mas então, Bitcoin Red Pill é um livro mais atual aí. Para quem tem mais tempo, mais interesse, mais coragem de pegar um livro maior, Ação Humana do Mises é um livro muito completo sobre economia, então eu recomendo bastante se você quer pesquisar algum tópico específico, dar uma olhada no Ação Humana, ou se você tem tempo e coragem e pegar o livro inteiro para ler, eu recomendo bastante, é um livro bem completo. E onde encontrar, então, todos esses livros gratuitamente em PDF? Eu, particularmente, eu utilizo muito o Instituto Rothbard, então é só você pesquisar no Google Instituto Rothbard e ir em biblioteca, tem todos esses livros aí gratuitamente em PDF. Esses e outros livros, então tem provavelmente livros para a vida inteira aqui de graça em PDF. Outro site aqui, o Mises Institute nos Estados Unidos, livros em inglês, se você prefere a leitura em inglês, enfim, na língua original de alguns livros. E tem também o Mises Brasil, enfim, todos esses livros eles estão disponíveis na internet, alguns ditados, se você pesquisar no YouTube o nome e audiolivro, os principais, os mais conhecidos, você vai encontrar em audiolivro, então você pode ouvir enquanto está na academia, enquanto está dirigindo, enquanto está lavando louça, e eu recomendo bastante, é um conteúdo aí muito útil e vale muito a pena parar e ler um livro. Às vezes a gente fica vendo vídeos sobre notícias no YouTube ou sobre entretenimento, mas não aprende nada mais perene. Os livros, sim, são conhecimentos perenes sobre assuntos que são relevantes. Aí, se você gosta de economia, de investimentos e de mercado financeiro. Então, lembrando, uma gota de prática vale mais do que um oceano de teoria. Hoje em dia a gente tem adolescentes que sabem mais economia do que economistas formados, mas eu quero ver então esse pessoal colocando esse conhecimento em prática, ganhando bastante dinheiro, criando empresas, negócios que vão e que podem mudar o mundo para melhor, mudar pelo menos a cidade, aquele local onde as pessoas estão, ou pelo menos a vida delas mudar para melhor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Escola Austríaca de Economia já me ajudou muito nos meus investimentos, me ajudou a entender mais o mundo, mas na prática também, do ponto de vista pragmático, vem me ajudando bastante, inclusive a entender as fragilidades do sistema. E antes de terminar esse vídeo, então, uma rápida lembrança: eu já fiz inúmeros vídeos aqui falando sobre a dívida global crescente, sobre os problemas e armadilhas do Banco Central e todo o problema estrutural que temos hoje na economia. Então, meramente saber desse problema para buscar formas de se preparar, se proteger para uma possível crise que pode chegar é também muito prudente e é algo que nos ensina a Escola Austríaca de Economia, que nos ajuda a identificar aí todos os problemas que estão patentes na economia global hoje, com a manipulação de bancos centrais dos estados na economia e na taxa de juros. Bom, então realmente é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixem seu like, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e fiquem à vontade na seção dos comentários e mencionem também se vocês já leram algum desses livros e se esse conhecimento já foi útil para vocês na prática. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até amanhã no próximo vídeo.